Bom dia, Deus! Jesus aqui, seu Moreirão, mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, por colocar teus anjos a nos proteger de todo o mal, por mostrarmos o caminho, por fazermos permanecer nesse caminho, por protegermos da mentira, dos falsos, dos mentirosos, da enganação que está a cada momento, hoje, em 2025. Então, obrigado por nos ensinar e nos proteger a cada segundo. Obrigado a colocar os teus anjos em nossa proteção. Amém? Confie em Deus, único Deus de adoração. Só Ele pode nos proteger. Cuidado com os mentirosos hoje, 2025. Eles estão usando a palavra de Deus para enganar. Estão usando a palavra de Deus para as pessoas odiarem as outras, para saírem do foco do que Deus veio proteger e salvar almas. Quando um ímpio, um pecador, um criminoso se converte, o céu faz festa para recebê-lo. Nós já temos o céu. Sofrendo aqui, temos o céu. E quando um criminoso se converte, ele estava perdido e foi achado. Então cuidado com quem fica lançando mentira para vocês, lançando ódio para o próximo. Lembre que Jesus disse lá, para chegar ao Pai, amar a Deus sobre todas as coisas, o Deus indivisível, não o Deus que tem lado, seja qual for, o Deus indivisível, e amar ao próximo como a si mesmo. Imagina aí você propagando ódio, mentiras, que é um dos mandamentos que Deus colocou lá em Moisés. Não levantarás falso testemunho, para poder ter Deus ao teu lado. Veja o sofrimento de Jó. Jó, todo mundo acusando ele, e ele sabe que é inocente, e Deus vai livrar, mesmo todos os acusando, só tendo Deus para se apoiar. É o caso nosso. Busquemos a Deus, nos apoiemos nele e tudo dará certo. Vamos continuar. Jó, capítulo 29, versículo 5. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos em redor de mim, quando levava os meus passos na manteiga e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Quando eu saía para a porta da cidade e na rua fazia preparar a minha cadeira, os moços me viam e se escondiam, e até os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a sua boca. A voz dos nobres se calava, e a sua língua apregava-se ao seu paladar. Ouvindo-me, algum ouvido me tinha por bem-aventurado. Vendo-me, algum olho dava testemunho de mim. Porque eu livrava o miserável, que clamava, como também o órfão, que não tinha quem o socorresse. A bênção do que já percebendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Vestia-me da justiça, e ela me servia de vestimenta. Como manto e diadema era a minha justiça. Eu me fazia de olhos para o cego, e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e as causas de que eu não tinha conhecimento inquiria com diligência, e quebrava os queixos do perverso, e dos seus dentes tirava a presa, e dizia, no meu ninho expirarei, e multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estendia junto às águas,
e o orvalho permanecia sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Ouviam-me e expiravam, e em silêncio atendiam ao meu conselho. Havendo eu falado, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles, porque me esperavam como a chuva, e abriam a sua boca como a chuva tardia. Se eu ria para eles, não o criam, e a luz do meu rosto não faziam abater. Eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que pranteiam. Capítulo 30. Agora, porém, se riem de mim os de menos idade do que eu, cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, de que também me serviria a força das mãos daqueles cujo vigor se tinha esgotado, da míngua e fome se debilitaram, e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento eram as raízes dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos, e gritavam contra eles como contra o ladrão, para habitarem nos barrancos dos vales e nas cavernas da terra e das rochas. Bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das urtigas. Eram filhos de doidos e filhos de gente sem nome, e da terra foram expulsos. Agora, porém, sou a sua canção e lhes sirvo de provérbio. Abominam-me e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir. Porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu, por isso sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levantam os moços, empurram os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Desbarataram-me o caminho, promovem a minha miséria, contra eles não há ajudador. Vêm contra mim como por uma grande brecha e revolvem-se entre as assolações. Vejam que ele era tão oprimido que cuspiam dele, humilhavam de tudo, mesmo com tudo que ele fez de bom para todos. Sobrevieram-me pavores, como vento perseguem a minha honra, e como nuvem passou a minha felicidade. E agora derrama-se em mim a minha alma, os dias da aflição se apoderam de mim. De noite se me traspassam os meus ossos, e os meus nervos não descansam. Pela grandeza do meu mal está desfigurada a minha veste, que, como a gola da minha túnica, me cinge. Lançou-me na lama, e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, porém, tu não me respondes. Estou em pé, porém, para mim não atentas. Tornaste-te cruel contra mim. Com a força da tua mão, resistes violentamente. Confie em Deus. Esse sofrimento de Jó é proteção para todos nós. Recebam todos o pão da vida, andem na verdade, afastem do mal e dos mentirosos. Amém?